Oi gente, tudo bom? Conforme a gente combinou, eu venho trazer aqui para vocês as aulas online, né? Já que a gente não pode ter as aulas presenciais. Vamos tentando esse formato, porque eu acho que vai ser a maneira mais didática do conteúdo chegar para vocês, em matemática pelo menos, né? Que a gente precisa fazer algumas coisas juntos. E vamos ver se vai rolar desse jeito, tá? Se não estiver dando certo, a gente vai adaptando outras maneiras. Vamos lá então. Equação polinomial do segundo grau, né? A do primeiro grau são aquelas 12 questões que a gente já fez, espero que vocês já tenham feito todas, né? Mas ainda vamos corrigir, ainda né, vai dar tudo certo. E agora tem a equação polinomial do segundo grau, que são as báscaras, né, que vocês tanto gostam. A forma geral da equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. O a, então, é o coeficiente, é o número que acompanha o x ao quadrado. O x ao quadrado é esse quadrado aqui que indica que é uma equação do segundo grau, né? Acho que vocês vão lembrar do ano passado ainda. Bx, o b é o coeficiente que acompanha o x elevado a 1, né? O x sem nada em cima. E o c é aquele coeficiente que aparece sozinho, né? Uma equação da forma geral, uma equação completa de segundo grau, ela tem o a, ela tem o b e ela tem o c. Tem que ter esses três elementos? Não. O a é sempre necessário, tá? Quando não tiver nada, quando o x estiver assim sozinho, não é que não tem a. O a ele tá aqui, ele tá oculto, né? Ele vale 1. Então o a sempre tem, mas nem sempre vai ter o b, nem sempre vai ter o c, tá? Isso aqui é uma forma mais completa. Resolução. Resolução nós resolvemos por báscara. O que é essa báscara? Nós temos o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é o b? O b é o número que está acompanhando o x. E o a é o que acompanha o x². E o c é o que está sozinho, tá? Vocês vão pegar sempre os coeficientes. E x, que é o número que nós vamos querer saber aqui, esse xzinho aqui, esse xzinho aqui, o x, que é a nossa resolução, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta esse daqui, dividido por 2 vezes a. Tá? Essa é a fórmula geral aí de resolução. Agora vamos entender a importância do delta nas nossas resoluções. Sempre que minha resolução pedir um número real, porque nós ainda vamos estudar que tem os números reais e os números imaginários. A gente sabe que raiz de número negativo não existe dentro dos reais. Mas dentro dos números imaginários, ela existe, tá? Então, dentro dos números reais, ó, vou até colocar uma setinha aqui, conjunto dos reais. Quando o delta for maior que zero, quando a gente fizer essa continha e der 4, e der 5, e der 6, independente da raiz ser uma raiz exata, por exemplo, a raiz de 4, eu sei que é 2, a raiz de 9 eu sei que é 3. Pode ter uma raiz de 5, não tem problema nenhum, a gente só não sabe qual é, mas ela existe, tá bom? Então, se o delta for maior que zero, a gente tem uma situação ideal, tá? Então, a gente vai ter a dissolução, o nosso x1 e o x2, que a gente vai resolver toda essa formulinha e a gente sabe que para toda equação de segundo grau eu tenho 2 valores. Segundo grau, 2 valores, terceiro grau, 3 valores, equação do primeiro grau, 1 valor. Quando o delta for igual a zero, nossa solução vai ter apenas um número, tá? Vai ter só um x. Por exemplo, aqui, menos b mais ou menos raiz de zero é zero. Então, tanto b mais zero quanto b menos zero, uma raiz só. E se o delta for menor do que zero, dentro dos reais, minha solução vai ser inexistente. Minha solução vai ser inexistente porque não existe raiz quadrada de número negativo. Menor que zero, negativo. Isso não existe dentro dos reais, tá bom? Dentro dos imaginários existe, dentro dos reais não existe. E temos, por último, as relações de Girard. O que é essa relação de Girard? Ela informa pra gente como descobrir, por exemplo, a soma entre as raízes e a multiplicação entre as raízes. A gente tem uma fórmula para isso. Soma das raízes, depois que eu calculei tudo isso daqui e descobri quanto vale x1, descobri quanto vale x2, se eu jogar nessa relação aqui de Girard, eu tenho que menos b sobre a vai dar exatamente x1 mais x2.
menos B sobre A é a soma das raízes. Não tem sentido fazer os dois, tá, gente? Se eu estiver perguntando na questão a soma, por exemplo, você não precisa resolver tudo isso daqui, achar quanto vale x1, achar quanto vale x2 e somar no final. Se a questão quiser só quanto vale a soma, vocês podem aplicar aqui a equação direto, tá? Essa formulinha direto. E o produto entre as raízes, ou seja, o x1 vezes o x2, é C sobre A. C, lembrando que é o número sozinho, e A é o número que acompanha o x². E como que é a aplicação? Assim como eu tenho a aplicação da forma geral, que é ax² mais bx mais c, se eu fizer a aplicação dentro das relações de Girard, eu tenho que x² menos sx, que é a soma, né, que é esse menos b sobre a, mais p, que é esse c sobre a, é igual a zero. Isso daqui é uma nova maneira aqui para você determinar uma equação de forma geral. Se você só tiver quanto é a soma, quanto é o produto, você consegue voltar nessa forma geral e descobrir alguma outra coisa que o exercício está te pedindo, tá bom? Nós vamos usar tanto aquela forma geral, na maioria das vezes, e quando aquela forma geral não resolver pra gente, nós aplicamos essa relação de Girard, tá bom? Página 65, exercício 17, letra A. Esse exercício eu só coloquei aqui para relembrar aqueles que não lembram direito como faz a equação do segundo grau. Acredito que nem é o problema de vocês, acredito que todo mundo lembre como faz, mas vamos fazer isso daqui, é o mais facinho mesmo e o restante vocês vão fazendo, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Vou determinar aqui no primeiro momento quanto vale A, qual que é o B e qual é o C. O A, a gente aprendeu que é o número que acompanha o x², o número que acompanha é o 2. O B é o número que acompanha o x sozinho, ele vale 5. Ele não vale 5x, tá, gente? Ele vale 5. E o número que acompanha o C, ou seja, né, o número sozinho, o número que vale o C, é o menos 3, tá, gente? Não é o 3, não, é o menos 3. Já sei quanto é A, quanto é B, quanto é C. Vou começar pelo meu delta. Vocês devem estar felizes da vida fazendo o que vocês me pediram tanto. Ó, delta é menos B não, desculpa, B². B² menos 4AC. Delta é igual. Qual é o B? É o 5. 5 ao quadrado. Se fosse menos 5, gente, era menos 5 ao quadrado. Fica positivo do mesmo jeito, tá? Não vai deixar o menos para fora, não. B ao quadrado menos 4 vezes, quanto vale A? 2. E quanto vale B? Menos 3. É importante deixar os parênteses para a gente não esquecer de ver os sinais, tá? Delta é igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E agora sim, ó, primeira coisa, vamos ver os sinais, tá? Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Então, aqui é mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta é igual 49. Ainda bem que a raiz de 49 eu sei quanto é, né? Ela é uma raiz exata. Mas poderia ser uma raiz de 23, poderia ser uma raiz que não existe exata, tá? Isso não ia impedir a gente, ele não ia ser inexistente só por causa disso. Então, ok. Achei aqui quanto vale o delta. O delta, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, eu vou ter x1 e vou ter x2. Vou ter duas raízes. Vamos continuar. Aqui é calcular o x. Formulinha do x, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X é igual menos, agora sim, o b ele é positivo. Então, ele vem aqui, ó, o menos fica para fora, tá? Menos b, por que eu falo que o menos fica para fora? Porque se fosse menos 5 aqui, era menos 5, e menos com menos seria mais, tá? Não pode esquecer. Mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes a. Quanto vale a? 2. Deixa sempre que vocês substituírem no parênteses, tá? X é igual, agora sim, menos 5, vou tirar, mais ou menos. Qual é a raiz de 49? 7. E 2 vezes 2, os dois positivos, 4. Agora eu vou encontrar qual é o meu x1 e qual é o meu x2. x1,
Para mim, o x1 vai ser soma e o x2 vai ser subtração, tá? Tanto faz. Menos 5 mais 7 dividido por 4. x1 igual menos 5 mais 7, 2 dividido por 4, que é igual a meio. E x2, menos 5 menos 7 dividido por 4. x2 é menos 5 menos 7 dá menos 12, dividido por 4, menos 3. Então, é menos 3 e 0,5, ou menos 3 e 1 sobre 2, também pode, tá? 1 meio. Como eu coloco a solução disso? Solução igual, é sempre do menor para o maior. Qual que é o menor? Menos 3. Menos 3, ponto e vírgula, 0,5. Ou, solução igual, menos 3, ponto e vírgula, 1 meio. Tá? E é assim que vai ficar todas as resoluções. Eu quero com solução, tá bom? Então, vocês vão acabar esse 17. Eu quero que vocês vão tentando fazer para mim até o 28, até a página 67. Nós vamos dar um jeito de corrigir esses exercícios, tá? Eu vou montar um PDF para vocês com a resolução bem passo a passo para vocês irem tirando as dúvidas. Mas, num primeiro momento, tenta dar uma olhada geral e tenta ver quanto vocês conseguem já fazer, tá bom? Eu vou tentar fazer mais 1 ou 2 exercícios aqui com vocês para dar uma luz aí para vocês fazerem o restante, tá?